Oi, meu nome é Josiane Falcão Rocha, sou casada há 32 anos, tenho uma filha chamada Yara e um filho chamado João, a Yara com 31, João com 22, já casados os dois, uma bênção, os dois são bênção na minha vida, minha nora, meu genro, temos uma família maravilhosa. Mas nem sempre foi assim, né? Lá atrás, um dia a gente pagou um preço na presença de Deus para que hoje a gente pudesse ver a família aos pés do Senhor. E eu me lembro, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu estava muito triste, eu queria mais de Deus, eu era católica na época e era muito ativa na igreja, ajudava, fazia novena, fazia várias coisas. Só que eu sentia que um vazio dentro de mim, não é porque a culpa não era da igreja, talvez eu que precisasse buscar mais. E um dia eu passava em frente a uma igreja evangélica e eu falava, que vontade de entrar lá, e ninguém me convidava. Eu encontrava as pessoas de propósito na rua da igreja e ninguém me convidava. E um dia eu tomei a decisão e eu fui lá assistir um culto. E Deus falou tanto comigo e eu pensei, nossa, é isso que eu quero para minha vida, eu quero mais de Deus, eu quero sentir o Espírito Santo, eu quero ter esse relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então eu aceitei Jesus e comecei a ir na igreja. E eu me lembro que eu fui conversar com o padre, porque eu tinha várias funções na igreja. Eu falei, olha, eu não quero sair assim sem dar uma satisfação. Eu estou comunicando ao Senhor que eu quero ser evangélica agora. E eu vou para a igreja, e ele me disse assim, olha, vou te dar um conselho, vai e fique firme lá, porque você não fica uma pessoa desacreditada que não sabe o que quer da vida. Então aquilo para mim foi muito importante, ele ter dito aquilo, e eu fui, eu pensei, é isso mesmo que eu quero para mim. E eu me lembro que eu fiquei mais ou menos 1 ano indo sozinha com os meus filhos, né? Eu só tinha a Yara na época e eu não tinha o João ainda. E eu ia para a igreja, eu ia de madrugada orar, e eu buscava Deus para que o meu esposo se convertesse. E mais ou menos 1 ano depois ele se converteu. E foi na época que eu estava grávida do João. E ele viu o carinho das irmãs da igreja comigo, me cuidando, né? Fizeram chá de fralda, todo aquele carinho. Então Deus foi movendo o coração dele ver a unidade da igreja. Então ele também se converteu, e a partir daquele dia eu e ele passamos a servir o Senhor juntos. Há mais ou menos uns 9 anos eu conheci a igreja metodista. Eu estava bem na igreja que eu estava, mas existiam muitas coisas que precisavam ser curadas na minha alma, e foi me apresentado o encontro com Deus da igreja metodista. Foi onde eu fui e conheci mais de Deus, e eu dizia para mim mesma, nossa, como eu preciso dessa cura, e como eu queria proporcionar isso também para outras pessoas. E foi a época que a gente tomou uma decisão, né? Conversamos com o nosso pastor na época, pedimos a bênção e fomos para a igreja metodista. Na época era o pastor Fernando e a Márcia, que eram pastores. E a Márcia fala que eu fui a primeira que ela discipulou, né? Então foi uma bênção, foi um tempo assim tão precioso dela me acompanhar, me cuidar, me orientar. E a gente foi caminhando. E muitas coisas aconteceram nesse tempo, né? Eles ficaram aqui por 3 anos e depois trocou de pastor e nós continuamos servindo a Deus. E a vida foi se seguindo, mas no ano de 2014 eu fiquei doente. Eu descobri que estava com câncer maligno na tireoide. E o médico disse que eu não ia mais falar, que o nódulo estava grudado nas cordas vocais e que era impossível eu sair da cirurgia sem uma sequela. Ele disse, você pode ficar usando traqueostomia, você pode ficar sem voz. Tem muitos riscos, mas é necessário fazer para que não se espalhe para o corpo todo. Então eu fiz a cirurgia, fiquei 6 meses ainda bem rouca, não conseguia falar alto. Mas Deus foi fazendo um milagre na minha vida. Eu comecei a orar, a clamar ao Senhor para que Deus fizesse algo em mim, que se Ele ainda tinha um propósito na minha vida. E eu me esqueci de dizer, na época que eu tive o nódulo, eu era líder do Ministério de Louvor. Cantava na igreja e tudo isso foi acontecendo e eu tive que me recuar.
e ficar sós com Deus e ouvir o que Deus queria falar comigo. E foi um tempo assim onde Deus me ministrou muito o meu coração, onde eu fui curada em muitas coisas. E depois veio o tempo da restauração, e o Senhor restaurou minha voz, e eu pude cantar novamente, eu pude louvar a Deus. Hoje eu sou líder do Ministério de Intercessão aqui na igreja. Estamos cuidando das mulheres, tem uma célula. Então a gente tem acompanhado mulheres e cuidado de mulheres. Eu quero dizer para você que eu ainda estou em obras, existem muitas coisas que ainda Deus está fazendo em mim. E eu creio que Ele pode fazer também na sua vida, porque é tempo também de você recomeçar. Talvez você, como eu, passe em frente das igrejas e pense, poxa, que vontade de ir lá, que vontade de estar com esse povo. Tome coragem, busque mais de Deus. Pague preço pela sua família, sabe, de oração, de busca, de entrega, para que um dia você possa ver, assim como eu estou vendo hoje, meus filhos no altar. Né? Eu tenho visto os meus filhos servindo a Deus. O meu filho é músico na igreja com a minha nora, né? Ministram louvor, são líderes do Ministério de Louvor. A minha filha também lá na igreja, lá em Cascavel, louva ao Senhor. Então eu vejo que isso é um privilégio, porque alguém, né, teve um tempo da minha vida que eu me dediquei a orar, a interceder pela vida deles, e hoje eu posso ver o resultado, o fruto, né, de tudo aquilo que Deus prometeu para mim, que eu sabia que Ele podia fazer na minha vida e na minha família. E eu creio que Ele pode fazer na tua também. Então toma uma decisão por Jesus. Não por igreja, não por religião, mas por Jesus. Busque Ele em tempo e fora de tempo, porque é tempo de recomeçar.